Fala, nerd, beleza? Questão 137, prova azul, Enem 2019. Essa questão aqui envolvendo log, né? E principalmente pH, né? A gente usa bastante pH lá na química, às vezes um pouco na biologia, né? Mas era uma questão assim que o log já assusta, né? Mas você vai ver que é uma questão bem básica de log. Não era nada de outro mundo, beleza? E é até importante para a gente rever alguns conceitos aqui, né? Então vamos ver o que ele estava pedindo. Para produzir a hidrângea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma qualquer valor acima de tanto, né? Beleza, então ele quer o que tem maior valor comercial. Então vamos dar uma olhada na historinha. Essa planta aqui, né? Com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrângea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então, é exatamente essa plantinha que eu quero, né? Essa hidrângea cor-de-rosa tem que ter o pH inferior a 8. Porém, ela me falou que para ser cor-de-rosa tem que ser em solo alcalino, ou seja, tem que ter um pH maior do que 7, né? Então vamos escrever isso aqui, ó. O pH, que não é a resposta ainda, né? Poderia ter causado bastante dúvida, né? O pH tem que ser maior do que 7, só invertir a ordem aqui, né? Sempre a boquinha do jacaré aponta para o maior, né? E tem que ser menor do que 8, certo? É isso que ele me disse até aqui, pensando já nessa ideia aqui também, né? Então, por isso que é tão importante a gente já ver o que ele está pedindo, para a gente não preocupar muito aqui com o sol, com a flor azul, beleza? Sabe-se que pH igual menos log de 10 de x na base 10, na verdade que a gente lê, né? Menos log de x na base 10. Então, vamos anotar isso aqui, né? pH igual a menos log de x na base 10. Beleza. Só transcrever aqui, né? Em que x é a concentração de íon de hidrogênio H+. Beleza? Lá da química, né? Então tá. Isso aqui é bastante importante lá na química, até depois de um tempo você já meio que bate o olho e já sabe o que significa, né? Então, se eu tenho pH 7 aqui, por exemplo, o que significa? Quanto que eu tenho de concentração de H+, né? Basicamente é isso que ele está perguntando pra gente. Poderia ser uma questão lá de química também, né? Vou só relembrar aqui com você, antes da gente já resolver, o que é log, né? Log de B na base A igual a X. C e somente C. Eu sempre penso aqui, e eu sempre falo isso, né? Que eu penso um tourinho aqui, ó. Esse carinha aqui de baixo, ele vai empurrar esse carinha aqui de cima. Então vai ficar assim, ó. A elevado a x igual a B. Certo? Ou B igual a elevado a x. Poderia mudar a ordem, não faz diferença, né? Então, o A elevado a x tem que dar esse outro valor, certo? Então, pensa no tourinho aqui, visualmente aqui é muito mais difícil você esquecer. Então, eu só queria que você soubesse essa propriedade aqui, que é a propriedade, digamos assim, fundamental aqui do logaritmo, né? Então, basicamente só isso e bastante interpretação de texto, né? Identificar que o pH tinha que ser maior que 7 e menor que 8. Beleza. Então, como ele me deu o pH, eu preciso achar o x, então eu vou fazer exatamente essa jogadinha aqui, né? Ele me deu dessa forma aqui, me deu no log, né? Às vezes ele me dá assim e eu tenho que voltar para cá. É mais raro. Geralmente ele me dá assim e eu tenho que ir para lá, né? Beleza, então, como é que eu faria lá na hora da prova, né? Como eu te falei, né? É bem comum você já bater o olho e saber quanto que vai dar o log, quanto que vai dar a concentração, pensando aqui nessa ideia, né? Mas vamos fazer passo a passo aqui para não se perder, né? Então, se o pH fosse 7 igual a menos log de x
na base 10, certo? Então, vamos lá, pensar daquela mesma forma, ó. O tourinho agora é o 10. O 10 empurra esse carinha aqui, né? Então vai ficar 10 elevado à sétima. Só que na verdade aqui tem um porém, né? Que tem esse menos ali, né? Então, igual a... Não é que é o menos x, né? Então eu teria que fazer primeiro a simplificação aqui. A mudança de sinais, né? Não sei se você entendeu. Porque o menos está com o log inteiro, né? Não só com o 10. Então, eu primeiro vou ter que fazer essa mudança de sinais ali. Então, primeiro eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, resumindo aqui para você, né? Então, aqui vezes menos 1 e aqui vezes menos 1. Certo? Aqui vai ficar menos 7. Aqui vai ficar log de x na base 10. Beleza. Então, agora eu faço o tourinho aqui empurrando, né? Então, vai ficar x igual a 10 a menos 7. Vou fazer a mesma coisa aqui para o 8, que vai dar x igual a 10 a menos 8. Então, tem que estar nesse intervalo aqui, né? Ele não fez nenhuma pegadinha aqui. Quer dizer, ele fez outras pegadinhas, né? Mas ele poderia ter invertido, né? Maior que esse, menor que esse. Porque esse número aqui é menor do que esse número aqui, certo? Ele está elevado a um número negativo menor do que esse número aqui. Vou entrar nesse mérito daqui a pouquinho, mas só algumas pegadinhas que ele falou aqui, né? Esse resultado aqui seria se você só falasse que o pH tem que ser maior do que 8. Menor do que 8, perdão. Menor do que 8. Eita. Esse aqui, se você fizesse que o pH tem que ser maior do que 7. E ele deu as duas informações, só que você tinha que fazer as duas ao mesmo tempo. Ó, maior que 7 e menor que 8, certo? Porque o maior que 7 é para dar flor rosa. E menor do que 8 é para que seja a que tenha maior valor comercial, certo? Aqui ele só jogou como se fosse o pH mesmo. Esse aqui seria a mais errada, digamos assim, né? Não tem muita lógica aqui, nem alguma pegadinha, mas para quem está perdido poderia ser uma também a se marcar, né? O que eu quis dizer aqui então, só para a gente finalizar? Por que esse número aqui, se perguntasse para você, né? Qual é maior, qual é menor? 10 a menos 8 ou 10 a menos 7? Revisão aqui de potências, né? Deixa eu só fazer aqui para a gente não se perder, né? Ficou igual, mas não tem problema. O que significa quando o número está negativo aqui? Significa que... Deixa eu trocar de cor. Significa que a gente vai ter que inverter a fração, né? É como se fosse 10 sobre 1, né? E aqui 10 sobre 1 também. Então a gente inverte a fração, vai ficar 1 sobre 10 e inverte o expoente. No caso aqui, ou eu escrevo assim, né? Ou eu escrevo 1 sobre 10 a oitava direto, porque o 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1, né? E aqui mesma coisa. Então 1 sobre 10 elevado a 7, certo? Então qual desses é maior? Esse carinha aqui da direita é o maior. Por quê? Porque eu estou dividindo ele por um número menor do que esse, certo? 10 a sétima são 1, é como se fosse 1 seguido de 7 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui é 1 seguido de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é um número maior. Então quanto mais eu estou dividindo aqui, né? Quanto maior esse número, menor o resultado total, certo? Só uma revisão básica aqui pra gente. E o nerd, todo mundo prende aqui. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Valeu! Se essa aula te ajudou de alguma forma, se teve alguma relevância para você, eu quero te falar que esse vídeo aqui é só 1% de tudo que o YouNerd pode te oferecer. Eu vou te ensinar o método que me fez passar em 5º lugar para medicina em 2021, aqui na UFMT, acertando 44 das 45 questões de matemática, e que já ajudou centenas de alunos a conseguirem mais de 800 pontos em matemática no último Enem. No método Gabaritando Matemática, eu vou explicar da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Além do nível de teoria e do nível de questões, a gente vai dar mais um passo e vai chegar no nível de prova, né? Que é esse nível que quase ninguém fala, que é como agir lá na hora da prova, pensando sempre no TRI. Eu não quero me alongar muito aqui, então é o seguinte, vou ser bem direto, né? A gente está fazendo um lançamento agora.
Então corre lá no site e dá uma olhada nessa condição. Não perde tempo. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E assim, eu não sei quando eu vou fazer essa promoção de novo. Então não vai dar bobeira, beleza? É só acessar o site younerd.com.br e ver as condições que a gente preparou para vocês. A gente se vê lá. Um abraço!